a estrutura das cartas do oráculo cigano vai do número 1 ao número 36, ou seja, total de 36 cartas, tá? Nós precisamos das 36 cartas para efetuar o quê? A tiragem de cartas, a leitura do oráculo cigano em si, independentemente do método que você utiliza, se é o método de 3, de 9, mesa real, nós iremos nos valer de 36 cartas, que é a estrutura numérica do oráculo cigano, seja do oráculo cigano, que é chamado aqui por esse nome no Brasil, ou do Lenormand, Petit Lenormand, que é conhecido lá fora do Brasil, na Europa, em outros países, tá? A estrutura do baralho é essa. Mas, Robson, eu tenho conhecimento de que existem baralhos ciganos que têm uma outra estrutura numérica, que vai além do 36. Sim, existe. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo aqui. Só que isso é exceção, tá? Foge à regra. Quando é exceção aí é questão de opção. Você escolhe utilizar ou não. A estrutura do baralho cigano é 36 cartas. Então, a maioria das jogadas e tudo, todos os arquétipos, aqui por exemplo, aqui, a carta 13 da criança. A carta 13, sendo no baralho cigano aqui no Brasil, ou no Petit Lenormand, que é o mesmo baralho que é utilizado fora do Brasil, na Europa, vai ser a carta 13 e vai ser criança. Então, a estrutura numérica do arquétipo da criança é a estrutura utilizada no baralho. Para você fazer uma leitura e analisar toda a estrutura, por exemplo, utilizando a mesa real, analisar toda a área da vida de um consulente, nós iremos aí utilizar cada carta e o seu arquétipo para analisar uma determinada área. Se você tira uma dessas cartas, é como se você tirasse a possibilidade desta área da vida do consulente ser analisada, tá? Cada uma das 36 cartas tem uma finalidade, tem um significado, tem uma representação, seja positiva, seja negativa, tá? Então, há necessidade de que o baralho esteja completo com as 36 cartas. Porém, este baralho aqui, olha só, ele é muito conhecido. O meu já está um pouco velhinho, normalmente ele tem as bordas de ouro bem fortes aqui, tá? São cartas bem expressivas, as imagens muito bonitas aqui, a carta da nuvem, por exemplo, aqui. Carta do ramalhete, são cartas lindíssimas, a qualidade do baralho é muito boa, só que esse baralho aqui ele é uma exceção no mercado, tá? Ele não é composto somente por 36 cartas, ele vem com algumas cartas extra, por exemplo, ele vem com duas cartas do pássaro, tá? Vem com a carta do pássaro e vem com a carta da coruja, e vem com mais duas cartas do homem, do cavalheiro, e duas cartas da dama, da mulher, tá? Vem com essas cartas extras. Essas cartas extras não alteram a estrutura do baralho em si, pois existem muitos outros baralhos que vêm com duas cartas da criança, vem com duas cartas do pássaro, vem com a carta dos trevos e a carta dos obstáculos, tá? Então isso não altera em si a estrutura do baralho e nem a sua quantidade de cartas, na verdade, que são cartas que você pode substituir, pode escolher ali pelo formato, pelo arquétipo, no caso, que você quiser, ou dependendo da jogada que você for utilizar, por exemplo, aí, em atendimentos, aí, tem pessoas que vai fazer atendimentos a casais homoafetivos, aí gosta de utilizar duas cartas do homem ou as duas cartas da mulher, tranquilo, vai continuar sendo 36 cartas, você não vai aumentar a estrutura. Porém, além deste baralho, que é o Gilded, que eu estou falando dele, na versão estendida, ele vem com algumas cartas que fogem à estrutura aqui do baralho cigano, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. A carta de número 37, que representa a carta do relógio, cuco também. A carta de número 38, que representa a carta da ponte. A carta de número 39, que representa a carta dos dados. A carta de número 40, que fala das máscaras. 41, que fala do fosso, da cisterna. 42, carta da bússola. Veja só, o baralho é lindo, os arquétipos são lindos. 43, que fala do labirinto. E a carta 44, que fala da lupa. Viu só que isso já foge à estrutura do oráculo cigano? Mas, Robson, a pergunta é se eu posso jogar com cartas faltantes, não com cartas extras.
Vou falar das faltantes também, no caso, mas primeiro eu quero falar da estrutura do nosso baralho, tá? A estrutura do baralho é 36 cartas. Você deve jogar com as 36 cartas. Nada te impede que você pegue esse baralho aqui, por exemplo, e utilize as 44 cartas. Não há nenhum problema. Vai fazer sentido. As cartas não foram colocadas de forma aleatória, não. As cartas fazem sentido, né? O autor, o criador do baralho, que não vem... Não vou colocar no contexto aqui, né? Vai fazer sentido. Você vai conseguir utilizar as cartas. Só que lembre o seguinte. A estrutura do baralho cigano é 36 cartas. Então, Robson, como é que qual é essa ideia de jogar com cartas faltantes? Dependendo do seu nível de cuidado aí com o seu baralho, tá? Você pode perder uma carta, você pode usar o seu baralho e levar para viajar, você carrega o baralho fora de uma caixinha, querendo ou não, você perde uma carta. Ou tem um incidente aí, você derrama uma água na carta, molha, rasga, o baralho está muito velho. Independente do objetivo aí, pô, meu trabalho está só com... Meu baralho está só com 35 cartas, Robson. O que eu faço? Eu posso utilizar? Recomendável que não utilize o seu baralho com 35 cartas. O recomendável é que você utilize com 36. A estrutura do nosso baralho, ele não foi feito para ser utilizado de forma reduzida. Por exemplo, igual o baralho de tarô. O baralho de tarô você tem a opção aqui, ó, de utilizar apenas os 22 arcanos maiores. Olha só a quantidade de cartas. Se você não quiser utilizar os 22 arcanos maiores, você pode utilizar os 56, que é uma estrutura um pouco mais robusta. Se você preferir, você pode utilizar aqui o baralho completo, 78 cartas, tá? O baralho cigano não. Nosso baralho cigano é 36 cartas. Você não usa 20, você não usa 15, você usa 36. Ou as versões estendidas, como eu já mostrei desse baralho aqui, você pode utilizar também. Mas menos que 36 não é recomendável. Por quê? Seu jogo pode ser afetado, pode ser contaminado, a leitura não vai ser completa, não vai... É como se você fosse atender o consulente ali e você estivesse tirando a oportunidade dele de receber informação. Como é que, por exemplo, digamos aí que você esteja sem a carta aí do próprio consulente, do homem, por exemplo, e sobre ele a carta da aliança. Você não vai representar o homem na sua jogada, na sua tiragem de cartas, você não vai representar em relacionamentos de âmbitos gerais, então não faz sentido utilizar aí o oráculo cigano de forma reduzida, sem as 36 cartas. Mas então, Robson, meu baralho está faltando uma carta, o que eu faço? Existem algumas possibilidades, orientações, e você vai ver o que é melhor para você. Por exemplo, aqui, eu vou usar esse baralho menor aqui para poder ficar mais fácil o exemplo. Digamos que desse baralho aqui eu estou com 35 cartas, e me faltou aí a carta de número 1, por exemplo. Isso daqui é papel, isso daqui é papelão, isso daqui é PVC, isso daqui é a nossa ferramenta de trabalho energética, sim, é o nosso braço, a nossa mão, a nossa boca, nossa ferramenta de utilização na cartomancia, como oráculo. Sem ela nós não funcionamos. Porém, isso aqui não tem vida própria. Como eu falei, isso aqui é papel. Você pode substituir essa carta por alguma carta de algum outro baralho que você tenha. Por exemplo, só que se atente ao detalhe. Eu posso pegar aqui, ó, desde que seja do mesmo tamanho ou parecido. Nesse caso aqui, olha o cuidado que eu vou ter aqui. Se eu quiser substituir uma dessas cartas aqui, vermelhinhas, por uma dessa carta verde, olha só. Não vai encaixar muito porque a carta verde é menor, tá? Por mais que seja a carta que eu esteja precisando, não vai fazer sentido. Principalmente se você for fazer um atendimento presencial e você tem o costume de abrir o leque das cartas, o consulente vai ver uma carta se destacando, vai incentivar ele a selecionar essa carta. Isso pode estar contaminando, pode estar afetando aí a leitura das cartas, porque ele só escolheu essa carta aqui porque ela estava diferente das outras, tá? Recomendo que, se for fazer a substituição, faça por uma carta mais semelhante, não faça tão diferente quanto essa daqui, tá bom? Você pode também, no caso, utilizar uma cartolina, um pedaço aí de papel que seja da espessura do seu baralho, para fazer a carta temporariamente, para substituir o seu baralho. Porque o que você precisa na leitura realmente? Você precisa de um pedaço de papel com um arquétipo que vai te trazer informação na leitura, tá? Então não precisa de tanto detalhe, tá? Você pode fazer essa carta em casa com um pedaço de cartolina, um papelão que seja de espessura, tá? Para substituir essa carta, desde que não seja para você fazer atendimentos aí
presenciais, porque quando tem atendimento presencial, normalmente você, talvez a grande maioria das pessoas, né, faz com que o seu próprio consulente escolha as cartas que vai ser utilizada no jogo. No atendimento aí online, no atendimento por videochamada, nós mesmos podemos escolher as cartas, no caso. Podemos dar as cartas em ordem sequencial, né? Então, se tiver uma carta aqui que estivesse sendo substituída temporariamente, nós não vamos escolhê-la intencionalmente. Se o consulente for no atendimento presencial, ele pode fazer isso, porque a carta é diferente, tá bom? Aí você me fala, Robson, o meu baralho é consagrado, e se eu colocar uma carta que não faz parte da consagração anterior, não vai ficar legal. Aí, infelizmente, eu vou te recomendar você despachar o seu baralho ou não utilizá-lo, tá?